que a gente chega para a Copa do Mundo 2026, Galo? Bom, estou bastante animado. Acho que a Copa tem apresentado uma variedade muito grande de equipes que a gente não esperava, assim, uma performance boa. Algumas equipes decepcionando, né? Como é o caso do Uruguai, por exemplo. Todo mundo esperava muito mais do Uruguai pelos atletas que tem. O próprio Brasil fez um primeiro jogo muito abaixo do que todo mundo esperava, né? E mudou a questão do ânimo, principalmente da entrega, da garra, da determinação do primeiro para o segundo jogo. Praticamente não houve muita mudança do elenco, colocou Danilo, mas houve uma entrega física, uma determinação, uma condução do jogo, né? Um protagonismo diferente do que foi o primeiro jogo. E foi um jogo bem apático, mas é claro, né? Esses 3 primeiros jogos são usados na Copa do Mundo justamente para que o time possa se encontrar dentro da competição, que é diferente você fazer uma preparação, fazer amistosos, estar dentro vivendo o campeonato, onde você realmente vê quem é quem vai estar melhor. E esses 3 jogos iniciais são justamente para que o treinador possa ter capacitar melhor o seu time e chegar numa fase decisiva de mata-mata em melhores condições. A gente até falou até sobre isso, né? Rômulo, Vitor Hugo, Renner aqui no Cornetada, de que a seleção me parece que está de fato construindo o melhor time, fazendo muitos testes, né, propriamente ditos, até durante o maior torneio de futebol do mundo, durante a Copa do Mundo, né? Galo, você atribui isso a um não ciclo completo que a gente não teve, infelizmente, com Carlo Ancelotti, e muito por conta de decisões aí que a CBF teve após a saída do Tite? Sem dúvida, atrapalha bastante. São poucos as datas FIFA, né? E outra coisa, independentemente de você ter talvez os melhores atletas dentro de uma questão, você joga um jogo coletivo, então você precisa de uma organização, um grupo, né? Jogar em conjunto, e geralmente você não tem isso. Só que quando você está dentro da competição, você pode aí sim, dentro do ânimo, dentro do atleta, sentir o máximo dessa questão psicológica, que é um dos pilares importantes, você ter o seu melhor. Então, esses 3 jogos iniciais, a gente tem quase que certeza absoluta de uma classificação do Brasil, como tem certeza de classificação dos grandes países que têm grandes histórias, né? Camisas, como a Argentina, a França e tantos outros mais, como a Alemanha, que vão se classificar, é claro. Mas eu acho que é tudo uma preparação para que no mata-mata você possa ter o seu melhor. Então, assim, quando você não tem muito tempo de treinamento, essa falta de ter estado mais tempo dentro da seleção, de ter um conhecimento melhor dos próprios atletas, das individualidades, das características de cada um, eu acho que isso aí atrapalhou um pouquinho o Ancelotti. Agora que ele está tendo um tempo maior de ficar nessa pré-copa, mas é claro, volto a falar, o jogo dentro da competição ele é diferente. É isso. Galo, primeiro prazer falar com você, Rômulo falando aqui. Falar com um treinador que teve um dos melhores aproveitamentos na história das seleções de base. É absurdo, hein? A gente vai falar sobre isso aqui já também. Mas eu queria começar falando um pouco até de ligação com a Copa do Mundo. Em 2002 você foi auxiliar técnico do Parreira, né? Que em 98 estava com a Arábia Saudita, acabou demitido, mas estava lá na Copa do Mundo. E eu queria saber o que você mais tiver de aprendizado, não só dessa época do Parreira, mas também desse seu período como auxiliar técnico. O que você trouxe depois para ser treinador, porque isso, querendo ou não, te credenciou bastante. A gente veio com o seu aproveitamento, né? Não, foi muito bacana. Primeiro, o Parreira, um cara extremamente inteligente. Ele tinha sido meu treinador no Atlético Mineiro. Depois também tive a possibilidade de ser auxiliar do Vanderlei, fomos campeões brasileiros de 2004 no Santos, né? Foi outra grande experiência. E também participei da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, a Copa das Confederações de 13 e a Copa do Mundo de 14, na comissão técnica do Filipão como observador técnico. Na Copa das Confederações sozinho, depois na Copa do Mundo de 14 dividimos metade eu, metade Roque Júnior, né? Então, assim, foram grandes experiências, por isso que eu acho que a questão da Copa do Mundo é sempre essa questão. A primeira fase, ela tem que ser essa questão de uma melhora, né? E eu acredito que o Brasil possa fazer um jogo melhor ainda nesse terceiro jogo, sem dúvida. E aí tá a confiança que ganha, né? Se você pegar a Itália, campeã do mundo, né? Ela empatou os 3 primeiros jogos dessa fase e acabou sendo campeã. Então, assim, é sempre um momento de encaixe, né? Se encaixa o time, nós temos bons jogadores, nós temos jogadores na frente, principalmente, que fazem a diferença. Nós temos um miolo de zaga bem interessante. Eu acho que o nosso meio-campo melhorou muito nesse último jogo, do primeiro em relação ao segundo. Nós precisávamos de um Danilo, de um lateral que apoiasse um pouquinho mais. Eu fui
Eu fui treinador do Fabinho, né? Jogou comigo como lateral na seleção olímpica, né? Tive alguns jogadores que estão na Copa do Mundo, como o Léo Pereira, Marquinhos, o Alisson, o Ederson, então o Douglas Santos também, foram todos meus atletas. Então eu sei um pouquinho do potencial. Eu sei que o Fabinho é um cara que jogando pela lateral também pode apresentar um bom futebol, porque a gente joga com um cara na frente que é canhoto, no caso do atleta do Barcelona, ele traz toda hora para dentro, então ele precisa de um suporte ali, de um lateral que passe. Então essa mudança já na lateral, houve um crescimento nisso, e espero que pro terceiro jogo também, em outros setores, né, possam melhorar ainda mais. E a gente fica naquela questão de aguardar a possibilidade do Neymar, né? Não sabemos ainda se nesse terceiro jogo ou se no próximo, mas aguardamos que ele é, sem dúvida, a cereja do bolo. A gente tem acompanhado a Argentina e o Messi tem feito uma diferença gritante, né? Tá sendo o cara da competição, tá sendo o cara do campeonato aí, e o time todo jogando praticamente para ele, né? Eu tive aqui, eu tô morando aqui nos Estados Unidos, eu tive num jogo há uns 40 dias atrás, esses dias eu estava comentando com um amigo, Orlando e Miami, né? Um clássico aqui da Flórida. Sim. E o jogo foi aqui em Orlando, e o Orlando estava ganhando de 2-0. E o Orlando também, como tem o Mascherano como treinador, e tem o Depou e vários argentinos jogando ainda, também jogam em função do Messi. O Messi foi brilhante no segundo tempo, ele fez um golaço, deu mais 2 assistências. O Miami virou aqui em Orlando, ganharam de 4-2. Nossa. Então, assim, foi bem emblemático essa vitória, porque eu fiquei prestando atenção no que ele fazia, nessa condição dele não ter mais essa condição física, então ele anda em campo praticamente, mas mapeando tudo que está acontecendo, e o time todo joga em função dele. Então eu acho que isso que o Neymar poderia fazer um pouquinho no nosso time, né? Jogar bem próximo do último terço do campo ali, porque ele é um cara decisivo, ele finaliza bem, ele acha o passe ali para um companheiro, ele é inteligente, ele é acima da média, ele faz um 2 muito bem, então ele traria para o adversário o mesmo temor que talvez o Messi tenha feito ali jogando como um falso 9, né? É verdade. E só falando um pouquinho também ainda de base, né, que você entende tão bem também, Galo. 2016, quando o Zé Maria Marinho te coloca ali no ciclo olímpico, você falava muito sobre o comprometimento dos atletas, né? E a gente tem ouvido muita pergunta agora, e o Endrick? E justamente algumas matérias falam da falta de comprometimento dele, principalmente em marcação, em reduzir a pressão alta, né, e não ajudar ali na marcação na frente. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você vê o Endrick hoje em dia, como é que é seu pensamento em relação a ele, e também aos jogadores mais jovens da seleção em relação a esse comprometimento, né? Já que o futebol hoje é muito mais tático também, você tem que ajudar muito na marcação, principalmente os atacantes, né? Principalmente nas equipes ou nas seleções que jogam com a pressão alta, né? Então, eu vou só divergir um pouquinho da tua fala, porque assim, claro, quando você joga com a camisa da seleção, na minha época principalmente, eu trabalhei 2 anos e meio na seleção, e praticamente todos os lugares do mundo você tinha que jogar propondo o jogo, jogando pra cima em qualquer lugar, sabe, contra todo mundo, porque todo mundo espera isso do Brasil. Então assim, o Endrick, eu vejo ele como um craque de futebol, acho que ele é um cara especial. Eu estive no Santos naquela final do Campeonato Paulista de 24, nós perdemos pro Palmeiras, ele foi o protagonista daquele jogo, né? Então assim, ele é um cara que eu acho que tem totais condições de ser titular do nosso time, e eu acho que ele faz a diferença, e é claro, eu acho que na seleção ele tem feito bons jogos, os jogos que ele entrou, ele fez a diferença, e na seleção dificilmente numa Copa do Mundo assim o atleta deixa de fazer o que o treinador está pedindo, que todos querem se manter, porque vale muito você estar jogando uma Copa do Mundo. Então eu não vejo ele como um cara que tenha assim, não tenha um processo de marcação. O que pode se fazer é que você possa complementar com jogadores de meio campo para dar um suporte para que ele jogue um pouco mais livre, porque quando ele pega a bola no mano a mano, no man-to-man, que todo mundo quer que o Brasil tenha, ele é realmente diferente. Então assim, eu acho que valeria a pena, porque ele é um craque, ali no último terço do campo, sem dúvida ele faz a diferença, do meu ponto de vista, sabe? Eu queria até pegar gente, o currículo do Alexandre Galo sensacional. É pra pouca coisa não, tá? Treinador de Santos, Internacional, Atlético Mineiro, Bahia, né, e etc. Mas entre 2013 e 2015 ele teve essa experiência justamente na seleção de base, seleção olímpica, e eu queria perguntar, Galo, assim, muito se fala no Endrick, né? E a gente não vê o Endrick entrando tanto, tendo oportunidades, tendo, né, essa abertura de jogo, né? A gente tem uma geração hoje não tão preparada assim,
Ou os treinadores têm um medo de queimar os jovens jogadores e isso faz com que a gente acabe não colocando os diamantes, por assim dizer, para jogar? Porque eu sinto falta da gente. A gente tem exemplos claros de jogadores muito novos que jogaram mesmo, Copa do Mundo, jogaram todas as principais competições do futebol mundial. O que falta para esses jogadores mais jovens atuar? Você acha que a gente tem uma geração boa ou falta mais oportunidade? Não, eu acho que no caso dele especificamente é uma questão de escolha do treinador, e aí a gente tem que respeitar, né? Ele está vivendo ali o dia a dia, é uma escolha específica dele, é um cara experiente, é um cara vencedor, então a gente tem que respeitar. Agora, eu acho que a gente, é claro, vive um momento do futebol brasileiro, uma transição um pouco difícil na formação, sabe? Eu acho que o Brasil, em função dos jogadores hoje, estão saindo aí na faixa de 15, 16, 17 anos, as últimas 3 maiores vendas do Brasil foram jogadores sub-17, para você ter uma ideia. Então, o que acontece? Os jogadores hoje, eles saem do Brasil como coadjuvantes e acabam se formando lá fora como coadjuvantes também, né? Você vê quanto tempo demorou para o Vinícius Júnior hoje ser um protagonista do Real Madrid, o Marquinhos hoje ser um protagonista no Paris Saint-Germain, mas nós temos poucos. Se você faz um levantamento do nosso último título, você tinha o Ronaldo protagonista, o Ronaldinho protagonista, o Rivaldo protagonista, o Cafu protagonista, Roberto Carlos protagonista, todo mundo jogando em alto nível, jogaram em alto nível, foram vencedores no Brasil e estavam fora do Brasil jogando em alto nível, sendo protagonistas também. Então o que acontece é que a saída precoce, tão precoce que está acontecendo hoje no Brasil, é verdade. Fica difícil realmente até da gente conhecer os jogadores que jogam na seleção. Porque eles saem tão cedo, tão jovens, e não se familiarizam com o que acontece aqui, entendeu? Então isso é um processo que a gente lá atrás na CBF, eu tive 2 vezes em Brasília na bancada da bola para conversar sobre isso, e não houve um entendimento, porque a gente esbarra na lei trabalhista aqui. Então assim, o último time que fez um projeto para um atleta ficar um pouquinho mais foi o Santos com o Neymar lá atrás, onde segurou ele um pouquinho mais, aí ele ganhava bastante, o marketing dele e tal, mas foi o cara que saiu daqui como protagonista e ainda é o grande protagonista do futebol brasileiro. Então nós não estamos jogando, mas não formando. O Rivaldo aqui foi um grande jogador, o Ronaldinho foi um grande jogador que jogou no Cruzeiro, saiu muito cedo, mas o Roberto Carlos no Palmeiras, o Cafu no São Paulo e tantos outros que eram protagonistas já aqui, chegavam nos times europeus como protagonistas também. Então acho que isso aqui falta. Eu acho que é uma geração que sai muito cedo e que demanda dessa questão que hoje não é fácil para o nosso futebol, essa formação da maneira que está sendo feita. Eu concordo plenamente, até complementando o que o Galo falou, eu acho que a CBF precisa olhar um pouco mais para o produto futebol brasileiro, assim. A gente precisa ter mais estrutura e condições, até básicas, de se fazer um bom futebol aqui. A gente tá falando de gramados ruins. Então assim, eu acho que quanto mais a gente valoriza o futebol, a gente cada vez mais diminui essa discrepância que existe pro futebol europeu. É difícil chegar, mas... Desculpa te cortar. Sim. Eu recebi agora há pouco 2 vídeos, um de um jogo sub-13 e um de um jogo sub-15, que tava caindo um dilúvio, a bola literalmente não rolava e a CBF permitiu que os jogos acontecessem. A gente tá vendo um jogo de Copa do Mundo parado por causa disso. Sim. Então assim, eu acho que falta valorizar o nosso produto, como você falou. E eu acho que falta valorizar um pouco mais a base. Os atletas têm saído muito cedo daqui. Muitos atletas saem tão cedo que você não conhece, como disse o Galo. Então hoje em dia tem atletas saindo com 7, 8 anos pra fora. É um negócio que tá cada vez mais absurdo. Sabe que na minha época de seleção, é tão real isso que você tá falando. Não sei se você lembra aquele giro que eu dei, que eu trouxe o Rafael Alcântara de volta pro Brasil, o André Pereira, o Rodrigo Eli e tantos outros jogadores. Eu levantei quase 162 ou 100, alguma coisa assim, 163, não me lembro direito, jogadores em grandes ligas, em grandes clubes que não tinham registro na CBF. Olha, e a gente não sabia. Gente, assim, de fato a CBF precisa ter um pouco mais de cuidado. Só para trazer o dado que eu tinha anotado aqui, 112. 112? 112. Precisa ter um pouco mais de cuidado, não só com a Série A, tá? Eu acho que a Série A é importante, é o principal produto e etc. Mas, gente, é a partir da Série B, C, D, base e tudo que a gente consegue construir, tem que vir de baixo para cima, né? Do futebol amador, do futebol lá de baixo, e a construção, né? Crescendo até chegar na Série A. Só que nem na Série A a gente tem gramados bons, nem na Série A a gente tem uma estrutura, uma segurança necessária, né? Nem na Série A a gente tem
o básico, infelizmente. A gente já falou muito de anunciantes aqui, de CBF, etc, e coisas, né, mais além, né, extra futebol, mas enfim, é um pouco de crítica aqui também para a principal confederação brasileira de futebol. É isso, e só para antes da gente fechar, Patrick, eu queria fazer uma última pergunta pro Galo. A gente falava, Galo, sobre a sua longa experiência nas seleções de base brasileiras. Acho que o melhor ano 2013, 2014, né, que foi quando você teve um aproveitamento de 77,77%, e ainda na seleção olímpica nesse mesmo período praticamente 85%, 84,98%, um aproveitamento muito alto. E eu queria que você falasse o que você tira, obviamente, mais positivo. Claro que foi uma grande experiência, né? Foi um trabalho muito bem feito, mas queria que você falasse o que você vê que talvez poderia ser melhor também, mas o que você tira de mais experiência que você até adequou nos outros anos também, quando você foi treinador de outros clubes também. Não, realmente foi uma experiência incrível, realmente foi apaixonante. Eu tentei fazer o melhor e realmente a seleção olímpica, principalmente, nós não perdemos nenhum jogo com a seleção olímpica, pra você ter uma ideia. Nós ganhamos todas as competições, inclusive o bicampeonato de Toulon, e principalmente essas últimas 3 Copas terem estado tantos jogadores que trabalharam comigo na época lá. Eu fico muito feliz com isso, eu fico muito satisfeito, porque você dá a mão, você dá a oportunidade para um atleta e vê esse atleta, o mérito tem que ser dado não para mim, o mérito é para ele, porque ele teve a condição de seguir, ser forte, se estabelecer, ir para a Europa, fazer a grande competição e disputar uma Copa do Mundo. Então eu fico muito feliz de ver gerações assim que passaram por mim lá naquela época e praticamente todo mundo aí vivendo em grandes clubes, trabalhando, fazendo bons trabalhos. Eu fico muito feliz com tudo isso e foi uma grata experiência, realmente. Eu agradeço muito por essa oportunidade. E me sinto muito honrado de ter podido participar da CBF, ter disputado uma Copa do Mundo, que foi uma experiência incrível, né? Mesmo tendo aquele desastre todo que aconteceu no jogo contra a Alemanha, das últimas Copas do Mundo. Se você lembrar, o Brasil ainda foi o 4º colocado naquela época, foi muito ruim para nós, uma lembrança muito ruim. Sim. Mas foi uma grata experiência, né? Não só a questão de trabalhar na base, mas também ter trabalhado também junto ao auxílio ao Filipão. Bom demais. Alexandre Galo, pra gente encerrar, portanto, até onde chega a seleção brasileira na Copa? Pô, eu espero que o título, né? Como nós todos, espero que chegue lá em cima. Mas estamos vendo alguns adversários aí incríveis, né? Como a Holanda, tô achando que a Holanda tem jogado muito bem. Verdade, a Argentina também num alto nível, a França muito forte, né? Individualmente a França é um time muito forte. E é claro, uma Copa do Mundo com essa quantidade de clubes aí não será fácil, o Brasil não vai ter vida fácil, sem dúvida, mas torço muito para que aconteça. Eu acho que toda vez que acontece que o Brasil vence uma Copa do Mundo, as coisas no futebol elas melhoram para todo mundo. Eu estou no futebol praticamente há 45 anos sem sair. Então, por exemplo, eu trabalhei no Japão, eu trabalhei na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes. Sempre que o Brasil teve boas competições e títulos, esse meio oeste, o Japão, a Coreia sempre absorveu muito profissionais brasileiros, né? E nós perdemos muito nesses últimos 10 anos aí essa condição de trabalho. Eu acho que muito em função dos treinadores estrangeiros virem ao Brasil e tomarem protagonismo, né? Desde a vinda do Jorge Jesus, agora com o treinador do Palmeiras e tantos outros que vieram aí, fizeram bons trabalhos. A gente tem que respeitar, como eu também fui respeitado fora do país. Mas eu acho que é um momento sazonal, por isso que eu torço bastante para que o Brasil possa vencer uma competição e mais jogadores, mais profissionais, preparadores físicos, treinadores de goleiro também migrarem e ter uma condição de bom trabalho, porque nós temos bons profissionais no Brasil, como temos em todos os países, né? Temos maus profissionais também, como temos em todos os países. Não somos diferentes de ninguém. O Brasil é a única seleção que ganhou do sub-15 ao profissional todas as competições do mundo, né? Então isso aí é um diferencial que poucos têm, nessa grande maioria, acredito que mais de 90-95% com treinadores brasileiros locais. Então eu espero que tudo dê certo e torço muito para que a seleção possa voltar com esse título, que seria muito importante para nós. Só pra gente encerrar, só um detalhe curioso: o último jogo de Alexandre Galo foi aqui no Distrito Federal, Gama e Atlético Mineiro 0x0 em 25 de outubro dos anos 2000, viu, René? Olha aí, tá vendo? A época áurea, viu? Do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, exatamente, época áurea. Aquele jogo eu machuquei, inclusive. Eu lembro desse jogo que eu me machuquei. Mas eu saí do Atlético Mineiro ainda, eu joguei pelo Corinthians, né? Joguei no Campeonato Paulista, pelo Corinthians fomos campeões brasileiros e perdemos a Copa do Brasil pro Grêmio, que esse sim foi meu último jogo em 2001. Teve mais quando o Corinthians e Grêmio disputaram aquela final
que o Corinthians acabou perdendo lá no Morumbi. Esse foi meu último jogo como atleta, mas eu me lembro bem desse jogo em 2000, aí eu tive um entorse no joelho. Vamos esquecer então, né? Não, deixa isso pra lá, deixa pra lá. Deixa de lado. Deixa de lado. Alexandre Galo, sempre um prazer falar com você, muito obrigado por ter aceitado esse convite, falado um pouquinho de Copa do Mundo aqui no Cornetada, as portas estão sempre abertas pra você, obrigado, viu? Até a próxima. Muito obrigado por você, sempre um prazer, estarei sempre à disposição de vocês aí. Valeu demais. Alexandre Galo, portanto, aqui com a gente no Cornetada. Informação. Opa, diga lá. Informação. Temos um jogo, tá? Temos um jogo? Temos um jogo. Às 8h30, os jogadores voltam para o aquecimento de França e Iraque. E a bola rola às 8h50 pelo horário de Brasília. Tá? Não queria dizer nada não, mas eu acho que ele estava adiando o jogo só para continuar acompanhando Cornetada. Viu? Bom, eu acho que é uma alternativa. Populares já estão retornando para os assentos, né? Boa. Os torcedores já estão retornando depois do aviso. Então os jogadores voltam para o aquecimento em instantes, pouco mais de 5 minutos. E aí vai ter, isso já estava previsto no regulamento, tem um reaquecimento. E aí o segundo tempo do jogo entre França e Iraque, vencendo 1-0 a equipe francesa, a bola rola às 8h50 da noite. A língua portuguesa que é maravilhosa, né? Acento não tem acento. Não tem acento, não tem acento. De qualquer forma, agradeço ao Donald Trump por essa pausa aqui pra gente acompanhar o Cornetada. Antes da gente ir pro... America's First. Isso. Antes da gente ir pro nosso intervalo, vamos falar um pouquinho dos jogos do final de semana. Eu queria que vocês destacassem qual jogo chamou mais a atenção de vocês. Tivemos Turquia e Paraguai, Holanda e Suécia, Alemanha e Costa do Marfim, Equador e Curaçao, Tunísia e Japão, Espanha e Arábia Saudita, Bélgica e Irã, Uruguai e Cabo Verde, Nova Zelândia e Egito. Sem dúvida nenhuma, Uruguai e Cabo Verde. Uruguai e Cabo Verde, né? Jogaço. Eu tava voltando depois de transmitir pelo Metrópolis Esportes o jogo do Gama contra o Misto. E aí deu quente? Misto quente. Misto quente. Misto bom é misto quente. Não ficou quente mesmo, porque todo mundo tocou fogo na arquibancada. Exatamente. Ficou misto quente. Não vai pra aí não. 2-1 pra equipe do Gama. Eu tava voltando pra casa depois de transmitir esse jogo. E aí eu coloquei a TV no carro e vim assistindo. Cara, mas que jogaço, velho. Pra mim, foi um dos jogos mais disputados da Copa. E um detalhe: Cabo Verde colocou Uruguai e Espanha pra se matarem na última rodada. Verdade, exatamente. É verdade. Vão ter que se matar se quiserem classificar. Não tem conversa. É verdade. Então, assim, pra mim, inclusive, eu posso dizer que Cabo Verde é a principal surpresa dessa Copa. Na verdade, dá pra classificar com um empate lá, mas mas um vai matar o outro. vencer, um vai matar o outro. Os outros vão querer se matar. E aí, primeira participação na Copa de Cabo Verde, eles caem no loucura, grupo né? de 2 campeões mundiais e surpreendem Era dessa forma. tratado como um saco de pancada. Se fizesse gol, era festa no país, feriado. Foi tratado como galinha morta. E aí deu no que deu, né? Viva a vozinha. Viva a vozinha. Então, vou dizer um negócio pra vocês. Pra mim, foi o melhor jogo dessa rodada. Uruguai e Cabo Verde, todo mundo sem lá sombra de dúvida. Todo mundo lá fazendo a cachupa. Já ouviu falar em cachupa? Não, é uma piada isso. Cachupa? Não, cachupa é o prato mais é a comida que é mais é de chupar. Comida mais comida, enfim, é o que é mais comido, é o prato mais comido em Cabo Verde. Entendi. Mas, opa, rapidinho então. Só pra explicar, a cachupa é um prato à base de milho, feijão, mandioca e batata. Ninguém quer saber não, isso aí vai, o jogo. Foram diversas partidas interessantíssimas, né? Empate aí da Bélgica. Calma aí, Juizão, tem acréscimo, hein? Empate do Uruguai, também teve o Equador, que empatou com o Curaçao. Não, agora eu só pedi uma partida, Vitor Hugo, vamos embora. Eu vou colocar a mesma dele, do Uruguai, que eu tava assistindo ontem, foi um partidaço. Justo. Rômulo. Eu não gostei muito da partida do Uruguai, eu prefiro Espanha 4-0. Finalmente futebol espanhol aparecendo e que jogo do Yamal. Bela jogada mesmo. Alemanha e Costa do Marfim, pra mim, o melhor jogo, portanto, do fim de semana. A gente vai pro rápido intervalo comercial e a gente volta já com o segundo tempo do Cornetada. Não sai daí não. Tá no ar? Let's go! É claro que tá no ar. A gente tá de volta com Cornetada aqui na 104.1 FM. Informação de última hora, portanto, né? Estão voltando aí Iraque e França, né? Sim, São os dois mesmo? Exato, Iraque e França estão retornando. A chuva tá rolando aí, né? Exato, mas aquele risco do aviso já saiu de informação. Então, entendi. Como eu disse, os times retornaram agora para o reaquecimento. Boa. Né? 20 minutos e aí às 8h50 a bola rola para o segundo tempo. Já até aqui 1 para a França, gol de Mbappé, 0 para o Iraque. Mbappé.
É isso, o Mbappé, inclusive, que tá, né, correndo atrás aí de uma tal artilharia. Patrick, cá pra nós. Uma chuvinha dessa, os caras pararam o jogo, tem CRB e Bahia aí com o campo inundado, os caras pararam o jogo. Que é igual futebol de areia, tem que subir a bola pra chutar. Me ajuda, gente. E vocês falando que o Rodrigo não ia pra Copa, olha o Raí na Copa aí. Nossa senhora, meu Deus. Segue o jogo, vai, segue. Falando um pouquinho do Mbappé, né? Messi e Mbappé, né? Estão aí querendo, né? Brigando por essa artilharia. A gente vai falar do Messi agora, portanto, porque hoje nós tivemos aí a Argentina vencendo a Áustria por 2-0 com 2 gols de quem, Renner Lopes? Sabe de quem? De menino Messi. É dele mesmo, do Gold. E detalhe, eles não só disputam essa artilharia dessa Copa, como da história das Copas, né? Isso. O Mbappé tá chegando. Isso, o Messi passou já, Miroslav Klose, né? Que tinha 15 gols, né? Tem agora 18, né? 18 gols. Isso, portanto, Lionel Messi é o maior artilheiro da história das Copas. E o Mbappé ainda deve passar o Messi, se não nessa Copa, na próxima, né? Ele ainda joga 1 ou 2 aí, se brincar, Copas do Mbappé, né? Agora. E vou dizer mais. Olha lá, rapidinho, o René Lopes. Olha a torcida da Noruega, hein? Essa remada da Noruega Eu quero esse corte nas redes sociais da rádio. Vocês estão na maldade. Eu quero esse corte nas redes sociais da rádio, por favor. 9 horas, portanto, os noruegueses. Nossa, mas ele falou com tanta intensidade que eu senti. Né? Ele encheu. Você sentiu a remada aí? Peraí, Núria, me ajuda, Núria. Cacanou de Madonna, viu que ele falou. Tô ajudadão, meu parceiro, me ajuda. Fica difícil, né? 9 da noite, portanto, Noruega e Senegal com os noruegueses dando aquela remada que o VH gosta. Vou até mudar o contato no WhatsApp, vai ser VH ou da remada. Isso, remadinha boa. Então, 9 horas, então, Noruega e Senegal. E a gente tava falando, então, aqui do Mbappé, que deve muito provavelmente passar. E eu não duvido que nem Miroslav Klose, nem Mbappé e nem Messi, olha, eu acho que até o Messi já pode passar, né? O maior artilheiro de uma única Copa, né? Vale lembrar que na última edição de 2022 ele fez 7, né? A gente estava inclusive hoje no prorrogação, a gente apresentou o ranking, né? Então ele tem 7 gols na Copa de 2022, perdão, e agora com esses de hoje vai a 5 nessa Copa. Então certamente ele pode passar o Just Fontaine. Exato, o Just Fontaine. Então, olha, o cara, velho. E eu vou dizer mais, com esse número, Patrick, eu não duvido da próxima bola de ouro ser ele. Eu concordo. Eu ia falar isso. Eu até falei nas minhas redes sociais, inclusive sigam lá, vugo.off. Messi pode, dependendo da forma que a Argentina foi nessa Copa, o Messi pode ser o melhor do mundo. Eu sou muito crítico a isso, Vitor Hugo, Messi ou Neymar? Só pra eu ter uma dúvida aqui. De futebol. Não, já gaguejou. Pera aí, não. De futebol, de questão de magia, eu prefiro o Neymar. Não, sai fora. Magia é o Ronaldinho Gaúcho, que é o bruxo, ué. De jogo mais bonito, mas não tem dúvida, não tem comparação. O Messi Você viu que ele não respondeu, né? Mas na verdade, o Messi não é da prateleira do Neymar. É na prateleira ali do Pelé, chegando lá, entendeu? Não, beleza. Eu já discordo. Eu acho que é o Messi, mas sem chegar em prateleira. Messi? Sem chegar em prateleira. O Messi já passou o Pelé? Não, na atualidade, sim. Na atualidade, lógico, sim. Pelé não tá jogando. Não, mas tô dizendo assim, se a gente for ranquear... Ele não consegue nem se mexer nesse momento. Eu sei, tá se revirando no túmulo agora, mas tô dizendo assim, se você pegar os nomes da atualidade, é o Messi. Não, lógico, sim. Agora, na história toda, não tem discussão. Mas é claro que na atualidade é o Messi, o Pelé tá morto, Cássio. Sim, mas eu tô dizendo assim, muita gente discute isso, de trazer a questão da atualidade ou do passado. Né? Então, se você traz... Assim, porque você não faz a comparação passado e presente, porque pra você não tem comparação. Eu concordo com ele. Eu concordo, mas de todos os tempos, aí é Pelé. O Pelé ganhou 3 Copas e o Messi ganhou só 1, muita gente continua agora. Vamos lá. Exato. Agora, eu até esqueci o que eu ia falar, mas enfim. Vamos... Depois dessa balbúrdia, né? Exatamente. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho mais do Messi, porque nosso queridíssimo Rômulo Maia tem algumas estatísticas do GOAT, né? Do ET. É isso? Exatamente. Muitas estatísticas interessantes, curiosas. E hoje é dia de Messi. Hoje tem que ser o giro especial do Messi. É mesmo, Messi Day? Messi Day não. Isso aí eu deixo com você com as suas remadas lá.
Negócio de Messi Day. Segue o jogo, Rômulo, segue. Hoje é dia de festa junina, que a gente quer Messi, quer falar do Messi aqui. Meu Deus, vamos lá. Então vamos ao giro. E hoje, como não poderia ser diferente, o giro da Copa é todo em homenagem a Lionel Messi, que segue quebrando recordes a nível mundial. Na vitória de hoje por 2-0, o Messi quebrou 4 recordes. Ele é agora o jogador com mais gols em Copa do Mundo, com 17, o que mais disputou jogos na Copa, com 28, o que mais venceu partidas em Copa, com 18, e o que mais teve minutos disputados, 2.489. Ele também se tornou o jogador com mais chances de gols criadas, 74 em 26 partidas. Além disso... Cornetada. Agora tá com um pequeno delay na Copa. Tem um delay da Cazé TV, vai. Exatamente. Além disso, o Messi também é o maior assistente em Copas, com 8, e com isso se torna o jogador com mais participações em gols, com 25. 5 dessas assistências foram em uma edição diferente. É um recorde histórico também. Cornetada. Messi também é o jogador que mais cobrou pênaltis em toda a história. Apesar disso, perdeu um pênalti em cada uma das últimas 2 edições, mais o pênalti de hoje. Cornetada. Agora a melhor estatística de todas. Opa. Messi marcou em 288 dos 366 dias do ano. Meu Deus. Agora faltam apenas 78 datas para ele marcar em todos os dias. Lembrando que ele não tinha marcado ainda no dia 22 de junho. Cornetada. Messi tem o volume do seu corpo em 0,0657 metros cúbicos, o que equivale a 12 bolas de futebol. Legal. Que é o único jogador a superar esse valor em 5 Copas do Mundo. Hoje ele merece. Cornetada. Outro recorde que Messi tem é que é o único jogador da história a marcar em todas as fases da Copa do Mundo em 2022. Cornetada. No primeiro jogo desta Copa de 2026, Messi se tornou o artilheiro mais velho a fazer um hat-trick, com 38 anos. Cornetada. Messi também é o recordista de gols fora da área em jogos consecutivos. São 3 em 2014. Recorde que pertence também a Rivelino, que teve a mesma marca em 1974. Cornetada. E pra gente fechar a sequência, Messi com os gols de hoje chega a 6 jogos consecutivos marcando gols em Copa. E se iguala a Just Fontaine, que marcou 6 gols na Copa de 58 na Suécia, e também a Jairzinho, que marcou 6 gols seguidos na Copa do México em 1970. Esse foi o dia de Messi para Vitor Hugo, o Messi Day pra ele. É, o Messi Day. Ó, eu sou muito fã do Messi, merece demais, tá? Merece demais. A gente tem que enaltecer o Messi de joelhos, ficar na frente do Messi de joelhos. Pra falar do volume dele. Pra falar do volume dele. Não complica, gente, não complica. E a remada do Messi deve ser boa. Ó, vamos falar de seleção brasileira rapidinho, porque a gente precisa falar de seleção brasileira. Sim. Porque a seleção fez testes. Sim. Né? Testes. No dia de hoje, com um tal falso jogador. Falso 10. O falso jogador fez o falso 9. Falso 9, né? A gente tava falando do Neymar. O Neymar foi testado. Né? Vitor Hugo chega e ficou vermelho de raiva. Ficou. Vai me bater aqui não, hein? Gente. o Neymar, portanto, foi testado como falso 9, né? Na seleção brasileira. Sim. E o Galo trouxe até na entrevista do Alexandre Galo, ele trouxe uma observação muito interessante, né? Porque se o Neymar joga como o Messi, se você reparar, o Messi de fato, ele não corre o tempo todo. Sim. Ele não corre o jogo todo. Ele tá ali trotando de boa, volta bastante para receber a bola, é bem verdade, ele inicia muitas vezes a jogada, mas ele não se desgasta tanto, né? Mas quando tem a bola, é impressionante o que o Messi acelera. Ele tá ali de boa, parecendo que tá até longe. Chegou nele, ele engata escondido. Recebeu a bola, ele parece faz acontecer, né? Ele pega a estrelinha do Mário e joga. É impressionante. Vocês acham que dessa forma, como um falso 9, o Neymar pode ajudar? Pode colaborar na seleção brasileira? Pode começar, Vitor. Pela qualidade da seleção brasileira, dos atacantes, eu acho que sim. Pra quem que eu tô perguntando? Eu até... a mesma coisa de perguntar pra criança se ela quer doce. Não, mas é sério, assim, o talento e a magia do Neymar é discutível, por mais que ele não eu concordo com você. Na melhor forma física dele, todo mundo sabe, não tá no seu auge, mas o talento dele é indiscutível. Eu acho que ele iria sim fazer a diferença, igual eu falei uma vez, o Neymar é o tipo de jogador que
indiscutível, não tenho muito o que falar, mas calma, assim... É discutível sim. Não, assim, é discutível pela forma que ele tá... No momento atual é discutível sim. A magia do Neymar? É discutível sim. Senão o Santos não tava brigando pelo rebaixamento. Não, mas aí você quer comparar o Tassiano... Você quer comparar o Tassiano com o Vinícius Júnior. Então peraí. Então ele não tem magia, porque tem magia resolve jogo. Correto? Assim, mas o que acontece? O time que o Neymar joga... Já tá gaguejando. Assim, o Santos... Você olha pro Santos, cara, o Santos é um time que... É difícil ser santista, ser torcedor santista. Pô, mas peraí, eu não acho o time do Santos lá muito ruim não, sabia, VH? Mas só que parece que não entrosa. Do jeito que tá. Não, perfeito. Assim, você pega as peças individuais, tem o Ilharão, tem o Gabriel Menino, tem boas peças, mas eu não sei o que é, mas não desenvolve o time do Santos. Ok, eu concordo com você. Agora, quem tem magia... Ele nem com a bola no pé tá resolvendo no Santos. É esse meu ponto. Eu não discuto, é indiscutível a magia do Neymar. Em 2019, 2020, 2012, 2011. Lá ainda mais atrás ainda. Indiscutível. Agora, nos últimos anos, eu não digo nem só esse ano não. Nos últimos anos, desde a saída dele do PSG, né, pra ir pra Arábia. Não é mais o mesmo, né? Não consegue evoluir. Não consegue ter uma constância, é verdade. PH, você que é muito fã, estava de olho nos anos do Neymar recentemente? Você acompanhou sempre? Isso? Não, isso? Meu Deus. Nós vamos sair do ar, hein? Não, vamos nada. Não, estamos falando de anos, os últimos anos que o Neymar jogou. Mas eu concordo com o Vitor Hugo no seguinte: se jogar como o Messi joga, sem se desgastar, jogando pro coletivo, o que é a minha grande crítica ao Neymar também na seleção brasileira. Sim, concordo. Porque ele é extremamente fominha, né? E aí, na seleção brasileira não tem como resolver sozinho. E o que acontece? No Santos ele deveria, ele não faz. A gente tem que ver como ele vai se sair nos jogos, né? Porque não tem como falar assim, o Messi faz, mas o Messi é muito diferente, né? Tem que ver como o Neymar vai se sair com a seleção brasileira. Agora, e ainda tem a parte física. E qual é o detalhe, Patrick? Não dá tempo. Nós estamos na terceira rodada, certo? E já vai vir o mata-mata aí. Brasil entra agora na terceira rodada. O Neymar hoje o Robson Morelli, né, no prorrogação, disse que o Neymar já treinou com a seleção brasileira, treinou pra valer com a seleção brasileira, deve entrar no banco no jogo de quarta-feira contra a Escócia, né? Deve começar no banco de reservas, até porque todo mundo vai falar assim, o Neymar é 10, tinha que ser titular? Não. Eu sou fã do Neymar e também concordo então assim... Nem imaginava que você era fã do Neymar. Não, que isso. Então assim, eu vejo que o Neymar tá bem atrasado e pode correr o risco de não dar tempo. Né? Então, ok, foi convocado, vai se recuperar, beleza. Muito pelo torcedor brasileiro. O mesmo torcedor que pediu o Endrick rodadas atrás é o torcedor que vai querer o Neymar agora. Ok, beleza, mas eu acho que não vai dar tempo de se recuperar e poder, desenvolver o mesmo papel em campo. Acho muito difícil. E olha só que ironia, né, do destino. Os deuses do futebol. Pelos testes do Carlo Ancelotti, o Neymar, portanto, joga de falso 9, mais centralizado ali na mesma posição do que o Patrick é fã. Não. Da mesma posição de um tal clamor popular chamado Endrick. E aí que está a pergunta. E aí agora a gente vai ter que escolher, ou no caso, né, o Carlo Ancelotti e a opinião pública, entre Neymar e Endrick. Eu sou time Endrick, tá? É difícil. Fácil. Eu também. Sou time Endrick fácil. Eu fácil, também. Fácil, e aí, Vitor Hugo? Cara, eu gosto muito do Endrick, viu? Eu gosto muito do Endrick. Mas eu queria ver o Neymar em campo, né? E não à toa, e justamente disso que a gente tá falando, é um dos pontos que mais uma vez eu vou dizer que o Robson trouxe hoje no prorrogação. O Neymar hoje, ele é banco do Endrick. Acredite, o Neymar, hoje é banco do Endrick. Mas a questão é que nem o Endrick tá sendo titular nessa seleção. Pois e aí é que está. Eu acho que pra esse jogo contra a Escócia, eu penso que o Endrick poderia começar como titular tranquilamente, justamente pra gente ter essa variação que estamos questionando aqui no Cornetada. Sim. Ou a gente vai ver um outro jogador, quem sabe até ele pode começar no segundo tempo, não sei. Sim. Mas hoje, na minha opinião, e eu acho que é certamente a opinião do Ancelotti, o Neymar é banco do Endrick. E assim, se ele jogar muito tempo, mais de 20 minutos, eu acho que o Neymar não vai jogar tanto tempo assim. Mas espera aí, se o Neymar é banco do Endrick, o Neymar é a quarta opção, então.
Podemos dizer que sim. Porque a primeira é Matheus Cunha, depois vem Igor Thiago, pelo prognóstico que a gente tá fazendo, pelo histórico. Matheus Cunha, Igor Thiago. É a última opção. Hendrick e Neymar, então. Sim, exato, é a última opção. Justamente porque, pelo começo da nossa conversa, porque ele tá atrasado. Ele vai entrar apenas na terceira rodada. Eu não usaria o Neymar, se fosse pra usar o Neymar, eu não usaria o Neymar como falso 9. Eu usaria o Neymar como meia centralizado. Meia. Né? Exato. Até no lugar do Paquetá. Isso é o demônio. Enfim, mas eu usaria desse jeito. Neymar, pra você, Rômulo, pode ajudar como falso 9? Acho que o Neymar pode ajudar bastante ali no poker, né? O pessoal tem que ter alguém pra receber as cartas. Eu sabia que ele ia soltar essa. Importante. Tem que pegar água, né? Tem que pegar água, tem que ficar tirando foto ali na concentração, pezinho na parede. Não precisa, é importante, de boné né? Então, pra trás, né? Exatamente. Entendi. O Hendrick sim pode ajudar, mas ainda pra mim o Hendrick é banco do Matheus Cunha. Eu falei isso várias vezes aqui, não mudo minha opinião. E o Matheus Cunha provou isso, né? Jogou muito bem. Inclusive, eu não recebi um pedido de desculpas do programa de hoje. Eu tô aguardando ainda. Eu tô esperando pedir desculpas. Olha só. Tô aguardando. Eu achei que ia entrar com a musiquinha ali com a Mia, aquele pedido de desculpas. Não, veja bem. Eu sou um crítico do Matheus Cunha. Eu sou uma pessoa muito justa. Eu sou muito justo. Minhas análises são de momento, são justas. Fala, Roberto Justo. Exato. Eu sou muito crítico ao Matheus Cunha por tudo que ele vinha fazendo na seleção. Entrou bem, fez, né, completou as jogadas, deu sequência às jogadas, foi uma das coisas, né, que eu mais dizia do Matheus Cunha. O banco fez bem a ele, que o Igor Thiago entrou e ele, peraí que eu acho que eu preciso, né? E foi bem, sim. Então, tem que ser elogiado quando tem que ser jogado bem. E vamos criticar quando... A minha crítica ao Neymar é a mesma coisa. Eu sou crítico ao Neymar pelo que ele vem fazendo e desempenhando hoje. Se ele amanhã, na quarta-feira, entra, acaba com o jogo, eu vou tecer diversos elogios ao jogador Neymar, a pessoa não. Mas ao jogador Neymar, eu vou tecer diversos elogios. Eu tô fazendo uma coleção dos prints do que o Patrick falou do Matheus Cunha. Se viaja o Forex, eu vou trazer aqui no programa. Não tem problema. Inclusive, vale dizer, prometi pagar pizza se fosse 4x0, quase. A culpa foi da arbitragem, que não era pra ter anulado o gol do Hendrick. Diga de passagem. Verdade. Não. É mais uma vez, eu cravei o placar da seleção brasileira. Você falou 3x0? 3, cravado. Inclusive, está lá no nosso Instagram, @Rádio Metrópolis. Portanto, temos aqui um especialista de placares da seleção brasileira. Que geralmente quem acerta os placares é que não entende nada, né? E já Olha tem... Esse jogo, França e Iraque, você acha que vai ficar de quanto? Vai ficar de 4. Que isso? Eu tô curioso pra ver essa volta, porque eu tô achando até que os jogadores da França podem se poupar por causa do gramado muito molhado, hein? Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser essa volta da França. Porque geralmente a França acelera o jogo no segundo tempo, mas eu não sei como é que a França vai vir agora. Mas, Romulo, a drenagem lá funciona. Claro, eles estavam rapando aí o campo agora. Não é igual um certo estádio aqui no Distrito Federal, você tem que pegar uma placa de publicidade pra rapar água. Mas meu Deus. Eu quero muito ver como é que vai estar esse segundo tempo. A gente tá acompanhando a volta dos jogadores da França, mas tem cada chute aí que, pelo amor... Ó o Olise aí, ó. Direita. Mas meu Deus do céu, estou com medo de chutar, tá estranho. Não, mas ó... Beleza, legal. Mas foi o único. Curtiu o Rabiot, eu tô acompanhando esses chutes aqui. Bom, só pra contextualizar, você não tá assistindo, né? Então. Você tá assistindo no nosso site, tá vendo a gente aqui, ó. Mas você não tá vendo o jogo. Iraque e França voltam a se aquecer, né? Novamente. Isso. Partida havia sido suspensão por climas adversos, Chuva. né? Exato, por climáticos, né? Ambiente climático adverso. E 9 horas da noite, portanto, teremos Noruega e Senegal, os dois times já perfilados para entrar em campo lá nos Estados Unidos. E Iraque e França, acho que parece que a chuva já deu uma acalmadinha, tá tudo certo. Não, ó, vamos ver quantas embaixadinhas o jogador do Iraque consegue. 5. Beleza, legal. Rapaz, a estrela só não pode jogo, mandar uma bomba, hein? A estrela do jogo entre Noruega e Senegal é o Wilton Pereira Sampaio? Exatamente. Que vai bater recordes hoje, inclusive. Hein? Quantos cartões? Tem matérias, não, eu digo de arbitragem brasileira. Ele se torna hoje o árbitro brasileiro que mais atua em Copas do Mundo com 7 atuações. Vai passar ali o nosso querido Simon, que roubou o Brasiliense 2002, sempre bom lembrar disso. Mas inclusive que ele mesmo falou, não sou eu que tô falando, ele falou que errou naquele jogo, mas tudo bem. Se vocês fossem árbitro de Copa do Mundo, fossem apitar um jogo de Haaland,
Vocês não dariam um cartãozinho pra dizer, eu amarelei o Raul? Eu ia ralando muito nesse jogo. Não, fala a verdade. Você não daria um amarelinho? É bom, né? Fazer uma polêmicazinha ali com o Haaland. Não, pra botar no currículo, pô. Eu dei amarelo pro Haaland ali também, né? Não, o Odegaard ninguém quer saber do Odegaard. Ou então pro Sadio Mané. Não, Mané também é legal da gente dar um cartão. Eu fui Mané e dei cartão pro Mané. Anotar na caderneta igual o Zico tinha, né? Eu acho legal. Meu Deus do céu, cara, tá demais, né? Rapaz, isso porque eu nem perguntei quando você falou dos gols da França. Série A que a França vai chegar a 3 gols? Jesus eu nem amada, pra ser nossa tá perdendo. O Martinelli, ainda em relação à seleção brasileira, o Gabriel Martinelli disse que poderia fazer a ponta direita no lugar do Rafinha. Com a saída do Rafinha, quem vocês colocariam pra fazer ali a lateral, a ponta, Martinelli. Né? Direita. Martinelli mesmo? Martinelli mesmo. Vitor Hugo. Ponta direita? Isso. Mas o Martinelli não é destro? É, o Martinelli no Arsenal, quando entra, ele joga mais pela esquerda. Ele só joga na esquerda, na verdade, nossa. É porque ele sempre joga a parte de cima e o Saka embaixo. É porque o Saka corta pro meio porque ele é canhoto. Assim, eu não colocaria Ryan assim de cara. Não foi piada não, tô falando sério. Tô rindo porque é muito novo, né? Assim, não sei, mas é uma possibilidade, né? Não. Escolhe quem você... Vai, sai de cima do muro. Vou colocar o Martinelli aí. O Martinelli mesmo. Bem pela questão tática. Na esquerda. Endrick. Eu já falei que eu queria muito ver o Endrick ali nessa ponta direita. Pois é. Ele faz esse papel no Lyon. Pensei no Endrick. É um jogador que verticaliza o jogo pelo lado direito no Lyon. E, cara, hoje o Morelli até falou no nosso querido Prorrogação que o Brasil tem um problema com o lado direito muito forte. Porque se machucaram jogadores ali, o próprio Wesley se machucou também. Então, o lado direito do Brasil é muito problemático. Então, a gente precisa ter um jeito de resolver ali. Mas o lado direito do Brasil realmente é um problema. Estevão, Rafinha, Wesley, né? Eu também pensei no Endrick, porque ele faz realmente essa posição no Lyon. E aí, porque eu confesso que eu não vi o Endrick jogar como ponta, né? Eu não sei. Eu vi no Lyon e gostei muito. E acho que ele é um muito jogador. Rápido, confesso, ele tem um pouco das características do Rafinha, mas eu acho que ele tem menos qualidade. Ele é um jogador que consegue levar pro fundo, ele é um jogador que consegue trazer pra dentro pra finalizar, um jogador que pode trazer a jogada pro meio e achar o Cunha ali no meio, achar os jogadores do Brasil ali no meio. Acho que é um jogador que pode dar um certo dinamismo que o ataque do Brasil não tá tendo. Justamente o que o Rodrigo fazia, né? Justamente o que o Estevão fazia quando jogava ele também, porque os dois até invertiam. Era um time muito mais móvel e muito mais dinâmico. Sim. Então eu acho que o Endrick poderia ser sim esse jogador que resolveria ali embaixo. Bom, e aí com a ausência do Rafinha, muito provavelmente, se a gente quisesse montar uma seleção ideal, a gente conseguiria com Endrick e Neymar. Sim. Os dois juntos. Aí nesse ponto valeria a pena. Os dois juntos. Imagina um ataque com Endrick, Neymar e Vinícius Júnior? Rapaz. É um ataque se é pra fazer teste, faz logo contra a Escócia. Ponto. Até porque a Escócia é um time que vai ficar muito fechado e vai precisar de jogadores que façam essa dinâmica maior. Linhas, né? Que quebra as linhas, exatamente. Mas aí se fosse pra jogar o time pra frente, o que eu faria? Recua o Lucas Paquetá como segundo volante, que ele sabe fazer isso. O Matheus Cunha ali mais no meio frente, como ou 10. Talvez até como... Eu até usaria o Neymar como 10, como eu falei, que eu prefiro, com o Matheus Cunha à frente e o Endrick na direita. Dava pra usar todo mundo. Matheus Cunha é o famoso 9,5, né? Ele é meio que 9,5, legal. Vale 50. Bacana. Bom, 8h54, a gente precisa encerrar o nosso cornetado. A gente volta amanhã, portanto, aqui na 104.1 FM, às 8h da noite. Rômulo Maia, boa noite, até amanhã. Muito boa noite a todos, trazendo a última estatística. Diga. França e Iraque vai recomeçar e enquanto vai estar tendo França e Iraque, a gente vai ter também Noruega e Senegal, então jogos simultâneos, coisa que só aconteceria na terceira rodada. Não acontecem jogos simultâneos na segunda rodada desde 94, quando aconteceu Bélgica, Holanda e Marrocos e Arábia Saudita. E justamente nos Estados Unidos, né? Exatamente, mais uma vez nos Estados Unidos. É sempre os Estados Unidos dando problema. Para de fazer a Copa lá, gente, pelo amor de Deus. Renê Lopes, boa noite, até amanhã. Valeu, e só uma informação rápida, a CBF divulgou a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos, e atenção, a CBF eliminou partidas em horários considerados inadequados, como quarta-feira às 19 horas e jogos mais tardios aos domingos. A tabela já foi divulgada, mais informações lá no site metropolis.com/esportes, FOI, fui. E também é proibido ter jogos na hora do cornetada, porque o cornetada é muito melhor. Com gentileza, mas muito melhor. VH, Vitor Hugo, tamo junto até amanhã. Boa noite. Tamo junto até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre as paradas de hidratação.
Porque tá todo mundo criticando isso aí, a gente tem muito pra falar. Eu quero colocar um pouquinho de polêmica no Cornetada amanhã. O jogo de futebol que veio o basquete, né? 4 quartos. Pois é. Não é 4 tempos. Exato, a gente quer saber. E na quarta-feira, jogo do Brasil, Cornetada um pouquinho mais cedo, tá? De 5 às 6 a gente tem Cornetada já pra trazer o esquenta, tudo que vai acontecer com a seleção brasileira no jogo Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026. Miriam, boa noite, até amanhã. Obrigado. Boa noite, até amanhã. Tamo junto. Gente, Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Lia, minha filha, te amo. Tchau, obrigado.